Muito bem. Cris, fazendo uma análise aqui dos resultados eleitorais de domingo, eu queria muito ouvir um comentário seu sobre isso, porque os dados aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a gente está falando de algo em torno de 33 milhões de brasileiros que não foram votar, arredondando, né? Eu somei aqui os que votaram tanto em candidatos que não foram nem Lula nem Bolsonaro. Estamos falando aí de mais ou menos uns 10 milhões de eleitores. Se a gente somar Ciro Gomes, Simone Tebet e aqueles candidatos que tiveram menos de 1%. Tivemos 3 milhões de votos nulos e 2 milhões de votos brancos. Se a gente fizer uma somatória aí desses votos, desse universo, nós estamos falando de 47 milhões de brasileiros que não declararam seu voto nem em Lula, nem em Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso, Cris? Tem muito campo ainda nesse segundo turno, não tem? Sim, com certeza. Boa tarde, Paulo, Piperno, Serrão. Prazer ter você aqui, Conrado. Já sentiu, né? Somos chamados de chapa branquistas aqui o programa inteiro, mas ok, Piperno, a gente está acostumado com isso. Eu acho essa tua observação aí bem pertinente, sabe, Paulo? Porque pouca gente está falando disso, mas com certeza os aliados de ambos os candidatos já estão fortemente de olho nesse eleitorado. É muita gente. E, claro, tem entre os votos brancos e nulos gente convicta ali que não deve votar em ninguém e prefere ser governado por aqueles que gostam de política, né? Aquela velha história, né? Se você não gosta de política, depois aceite a escolha dos outros. Não pode, né? Porque muita gente vai naquela de, não concordo com política, não quero me envolver, para mim tanto faz, e depois vai sofrer da mesma forma que todos nós pelos efeitos do político que tiver sido eleito. E aí, vamos lá, tem um eleitorado aí que para mim, na minha visão, o filé mignon agora do segundo turno, que é o eleitorado que não foi votar. E há motivos diversos aí, inclusive a média histórica de abstenções. Ok, se a gente considerar a média histórica de abstenções numa eleição normal, provavelmente não teria muita margem para conseguir convencer essas pessoas que já não votaram no primeiro turno a irem para o segundo. Só que agora doeu o calo. Agora as pessoas estão vendo realmente o risco que o país corre de voltar à mão de um descondenado, né? De um ex-presidiário que foi condenado em 3 instâncias, corrupto, não só corrupto, alguém que transformou a corrupção em política de Estado, que estendeu tentáculos para cima de todos os partidos, que comprou apoio parlamentar com dinheiro público, que enriqueceu ilicitamente, que enriqueceu parentes seus ilicitamente, que, enfim, fez uma baderna no Estado brasileiro, no BNDES, enviou dinheiro a rodo para ditaduras amigas, não recebeu de volta os empréstimos, entre aspas, né? Estamos agora nós ainda pagando o calote de governo Maduro, de governo Manuel Dias-Canel, daquelas ditaduras da África também, que não devolveram o dinheiro que tinha sido emprestado pelo BNDES para eles fazerem obras lá. E aqui no Brasil, muitas obras abandonadas, algumas delas, aliás, muitas delas foram concluídas pelo governo Bolsonaro, chegou água no Nordeste, saneamento, né? A questão do saneamento, que era imprescindível, foi uma reforma importantíssima, aprovada no governo Bolsonaro, com voto contra dos petistas e dos partidos satélites ali de extrema esquerda. Então, isso tudo vai chegar agora para esse eleitorado no segundo turno e o cara vai pensar, opa, pera lá, eu sou nordestino, passei 30 anos aqui ouvindo promessa de que a água chegaria para mim, de que a miséria acabaria e continuava sem água e sem miséria, mesmo após 16 anos de governos petistas. E agora, esses mesmos vêm me dizer que eles vão acabar com a miséria, que eles não conseguiram acabar no passado. Opa, eles investiram em hidrelétricas que nunca foram concluídas, custaram 5, 10 vezes mais do que o projeto original, foram rios de dinheiro ali também escoando na corrupção e não ficaram prontas. E agora o atual governo que está concluindo e trazendo muitas das promessas que os petistas faziam não chegavam aqui. Então, assim, o eleitorado vai começar a ser informado e, opa, vou votar e vou votar com consciência. É isso que se espera e eu acho que é nisso que a campanha do Bolsonaro está trabalhando. Por outro lado, eu tenho para mim que a campanha petista já chegou no seu limite. Por que eu digo isso?
pelo desespero do lado petista. O Conrado citou agora há pouco a imprensa militante pró-esquerda, né? E a gente vê também líderes dessa esquerda radical aí, desesperados, anunciando como grande trunfo o apoio do FHC, que já tinha apoiado no primeiro turno, que já estava tudo junto e misturado ali. Enfim, agora chegaram aí uns economistas do Plano Real, mas o que é o Plano Real agora, depois da destruição que o PT provocou na economia brasileira, a maior recessão da história? Agora, a gente quer ouvir falar é o que a turma do Paulo Guedes tem para nos dizer, que está conseguindo colocar a economia brasileira aí despontando a nível mundial, um dos melhores países a recuperar sua economia no pós-pandemia. E veja, a pandemia atacou, tirando a África, né, que foi um caso que todo mundo preferiu não ver, não sequer discutir o que aconteceu lá, mas comparando com o resto do mundo, praticamente todo mundo viveu as mesmas situações pandêmicas, em percentual de mortes, todas as polêmicas envolvendo autonomia médica, vacinas, tudo isso. Efeitos adversos de vacinas que viraram um tabu, mas estão estourando cada vez mais pelo mundo. Tudo isso está vindo à tona e o Brasil despontando na economia ainda assim. Então, o eleitor vai ser confrontado com tudo isso e tenho para mim que a abstenção vai ser menor no segundo turno.